Estamos de volta aqui na Antena 8 FM, são 8 horas e 42 minutos, 8 e 42. Você pode participar com a gente aqui, 3887-8528, 99198-1238. E atualmente esses bancos, né, eles oferecem uma série de opções de investimento para os clientes. E aí o mais popular deles é aquela caderneta, a famosa caderneta de poupança, né, que é antiga. Mas o nosso entrevistado aqui é enfático, né? Está mais do que na hora aí de diversificar e mandar esse velho cofrinho com notas e moedas para outros destinos mais seguros e rentáveis. Para explicar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Está na linha aqui junto com a gente o Danilo Oliveira, da Oliveira Investimento. Danilo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso litoral norte do estado de São Paulo. Bom dia, tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, graças a Deus, Fábio. Bom dia, ouvinte. Um prazer falar contigo aqui. O Xavier também está junto comigo aqui na bancada e está ansioso para ouvir e já deve estar cheio de perguntas, né, Xavier? Com certeza. Bom dia, Danilo. Bom dia, Xavier, tudo bem? Tudo, Danilo. O Danilo, já vou adiantar, viu? O Xavier tá com um cofrinho lá, cheio de moedinhas. Oh, maravilha, vamos ajudar ele. Cheio de moedinhas. Falou assim, olha, eu tenho que esvaziar esse cofrinho e ver o que eu vou fazer com ele para melhorar os meus ganhos, porque só o cofrinho... não tá dando não. Não tá dando certo. Por isso que eu já tenho uma primeira pergunta para você, Danilo. Ah lá, já tem a primeira, Bom dia, já quer começar fazendo pergunta, vamos lá. Então, quero saber por que a caderneta de poupança virou praticamente um antigo museu para os investidores. Bem, vale lembrar aí, né, a história da caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança ela foi criada em 1861, Caramba. Janeiro de 61. Veja bem, a aplicação mais antiga do Brasil, criada lá por Dom Pedro II. Nossa. Na época ele assinou um decreto lá, a gente vai emprestar aqui a 6% ao ano. A ideia era justamente captar recursos das pessoas mais simples, né? O pessoal que guardava dinheiro no colchão, o pessoal que guardava dinheiro no cofrinho, e aí captar esse recurso, essa era a ideia, né? Mas desde sempre a poupança pagou um juros irrisório. Então imagina, o tanto que o mundo mudou de 1861 até hoje. Surgiram telefones, carros, smartphones. A gente não faz nada igual fazia em 1861. E mesmo assim a poupança ainda é tão famosa e tão popular, né? A poupança tem um rendimento irrisório, muitas vezes menor do que a inflação, ou seja, o seu dinheiro se desvalorizou mais rápido do que o rendimento que você teve. Outra questão importante, as pessoas tendem a considerar que a poupança é um investimento seguro. Poupança é muito seguro. Uma pergunta para vocês, Fábio Xavier. Qual foi o único investimento na história do Brasil que foi confiscado até hoje? Foi da poupança, né? Exatamente. Olha. Então, assim, será que a poupança é o investimento mais seguro do Brasil? É uma pergunta aí pro nosso ouvinte também. Não é, né? Existem aplicações mais seguras que a poupança. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma dessas aplicações, onde você tem uma rentabilidade mais justa, né? Ali mais próxima da Selic, que hoje é 6,5% ao ano. Outro ponto importante a ser ressaltado, né? Desde maio de 2012, a poupança ela rende 70% da Selic. Quanto que é 70% da Selic hoje? 4,55% ao ano. Esse é o rendimento da poupança hoje. 4,55% ao ano. Se você quiser convertir por meses, 0,37% ao mês. Nossa. No Tesouro Selic, ou seja, uma aplicação mais segura que a poupança, você vai ter um rendimento aí 30% maior, algo em torno de 0,5% ao mês, né? Então, poupança é algo totalmente obsoleto, como eu disse, criado em 1861 por Dom Pedro II. Não cabe mais, né? Eu sempre brinco com os meus assessorados aqui que a poupança é um palavrão. Esqueça a poupança. Vamos pensar em novas alternativas de investimento aí. E repito, muitas vezes a inflação é maior que o rendimento da poupança, como em 2015, onde o IPCA foi de 10,67 ao ano, no ano de 2015,
e a poupança rendeu 8,83%. Em resumo, eu estou lhe dizendo, Xavier, se você deixou o seu dinheiro na poupança, você em 2015 você pagou quase 2% para manter o seu dinheiro guardado. Então não faz sentido. É uma aplicação que precisa ser banida do mercado financeiro, banida do mercado de capitais. Agora, a poupança é boa para alguém, né? Para o banco, né? O banco... isso sem sombra de dúvidas. O banco se diverte. O trabalho do banco é esse, né? Emprestar o menor juros possível, tomar o dinheiro, né? Na verdade, é o menor juros possível e emprestar o mais caro possível. É assim que os bancos ganham dinheiro, né? Agora, então é importante a gente ter os olhos bem abertos quanto a isso também. Graças a Deus aí a XP surgiu e incomodou os bancos, aí as pessoas, eles trabalham muito forte a questão educacional, né? XP é uma corretora de valores imobiliários. Eles trabalham muito forte a questão educacional e isso tem ajudado bastante o brasileiro a ver esse spread, né? Ver o tanto que é abusivo os spreads, né? Essa diferença entre os juros que o banco toma e os juros que o banco empresta, o quanto é abusivo essa taxa. Agora, Danilo, a questão dos bancos, as cooperativas, hoje no Brasil, te faço até uma pergunta, eu sei que pode ser que, né, seja um pouco difícil de saber, mas existe hoje as cooperativas que funcionam como banco, né? No Brasil tem bastante, tem muitas dessas cooperativas já? Está começando. Sim. Está começando agora, essas cooperativas estão se fortalecendo, né? Eles conseguem realmente um investimento melhor do que um banco, ou depende da cooperativa, mas eu vejo que essa questão de cooperativa de banco está crescendo, e eles também têm uma linha de investimento talvez até um pouco melhor do que... Quer dizer, eu já vi cooperativas que têm investimento melhor que a poupança. Aí você até pode dizer, tem muito mais coisa melhor que poupança, né, como você mesmo disse. Mas essas cooperativas têm aberto um espaço aí, vem ganhando um espaço, na verdade, muito grande no Brasil, né? Perfeita observação. Bem, não são só as cooperativas, você tem razão na sua observação, né? Vale lembrar que as cooperativas, muitas delas trabalham em setores específicos, né? E por trabalhar em setores específicos, muitas das vezes elas oferecem para esses setores empréstimos com uma taxa muito mais amigável que oferecida dentro dos bancos, e com os investimentos não é diferente. Muitas vezes você vai dentro de uma cooperativa entender como funcionam os investimentos, e ali eles vão fazer algumas comparações, vão te apresentar algumas oportunidades e muito provavelmente, melhor que a poupança é quase certeza, tá? Mas assim, como eu disse, a poupança é quase que um palavrão. Melhor que a poupança é quase certeza. Mas eles vão fazer alguns comparativos e muitas vezes você vai obter uma rentabilidade melhor que a taxa Selic, por exemplo. Então, é sim de se avaliar. Outro ponto bastante importante da gente ressaltar Guedes deu uma palestra recente em um evento aqui em São Paulo, dizendo o seguinte: nós somos 200 milhões de trouxas para 4 bancos. Em resumo, como a competição dentro da área financeira, dentro da área bancária é muito pequena, eles cobram o que querem. Só que agora... na faculdade de economia eu aprendi uma coisa que eu vou lembrar eternamente: o sonho de todo empreendedor é deter o monopólio de algum segmento. Porque quando você tem um monopólio, você cobra o preço que você quiser e também oferece o serviço que você quiser. Qual que é o objetivo do governo atual frente à área bancária, frente ao mercado de capitais, mercado financeiro? É democratizar investimentos e linha de crédito. É bem comum aí a gente ver hoje, Fábio Xavier, surgimento de fintechs, né? Hoje quem tem um celular na mão consegue facilmente abrir uma conta em um banco digital. Vai ter uma conta muito mais amigável, um custo para ter uma conta muito mais amigável, muitas vezes de graça, né? Algumas instituições não cobram absolutamente nada para você ter essa conta. E quando a gente trata de investimentos dentro dessas instituições, o rendimento é 30%, 40%, 50% maior que a poupança muitas vezes. E com a facilidade de você fazer simplesmente uma transferência, né? Outro ponto a ressaltar:
bancos digitais, normalmente você paga um boleto ou faz uma TED, né? Que é aquela transferência eletrônica. Você transferiu ali para o banco digital, muitas vezes, ao transferir o dinheiro já começa a render, no dia seguinte, 50% a mais que a poupança. Então a ideia do governo atual é popularizar, democratizar as instituições financeiras, justamente para beneficiar os brasileiros como um todo, né? Diminuir essa questão do spread, forçar os bancos a competir por nós, clientes, porque não dá mais para a gente continuar tendo investimentos péssimos, né? Muitas vezes pior que a poupança dentro dos bancos grandes. É muito comum você ver um fundo de investimento dentro do banco grande rendendo menos que a poupança, porque a taxa de administração do fundo é um absurdo. No fundo de previdência, eles cobram 5% de taxa de carregamento. O que é taxa de carregamento? Cada R$100 que eu aplico, R$5 ficam para o banco. Além dessa taxa de carregamento, eu vou pagar taxa de administração e no momento do resgate eu ainda vou pagar imposto, porque os fundos de previdência também têm imposto. Nossa. Então, são processos que estão sendo analisados, que estão sendo demonstrados por um investidor, e ele tem despertado quanto a isso. Então é importante tomarmos muito cuidado ao entrar dentro de uma agência bancária, e é importante também estar claro para todo investidor que o gerente do banco trabalha para o banco, ou seja, a meta dele está atrelada ao rendimento do banco e não o seu rendimento. Então é importante estar muito atento e tomar bastante cuidado antes de assumir qualquer compromisso, seja de financiamento ou investimento. Às vezes você fica com o dinheiro preso, dependendo do investimento que faz, né? No banco, você fica o seu investimento fica lá, você fica preso naquilo, e alguns desses você não consegue nem sair, né? Não consegue tirar mais. Perfeito, exatamente. Eu acho que as questões mais importantes a serem abordadas aí, no momento de fazer um investimento, é a questão da liquidez. O que é liquidez? Liquidez é quando você pode utilizar um recurso. Isso é muito importante. Na hora de fazer qualquer investimento, seja enfático. Qual a liquidez desse investimento? Aplicando hoje R$50 mil, quando eu poderei utilizar esses R$50 mil? Eu posso voltar aqui amanhã e utilizar esses R$50 mil sem nenhum prejuízo? Ponto importante também, né? Muitas vezes fala, não, pode vir, pode pegar o dinheiro quando você quiser. Aí você vai sacar o dinheiro, tem 45. Ou não teve rendimento nenhum. Então, assim, sem nenhum prejuízo, eu posso amanhã utilizar esse dinheiro, eu posso daqui um mês utilizar esse dinheiro. Então, é muito importante verificar a questão da liquidez do investimento. Mas, geralmente, essa grana, quando ela é investida, ela fica disponível para você utilizar quando quer, a rentabilidade é menor. E quando há uma trava, quando eles, a chamada trava, né, que eles falam, o dinheiro está na trava, né, a gente vai colocar uma trava nele. Exato, perfeita sua observação. O rendimento é maior, né? Existem duas formas da gente de nós termos ali uma rentabilidade diferenciada. Quais são essas duas formas? Ou você toma mais risco, abre mão da segurança, ou você abre mão de liquidez. Se você tem um investimento com muita liquidez, é bastante provável que ele vai ter um rendimento ali muito próximo à Selic, algo entre 5% e 7% ao ano. Se você faz uma aplicação mais longa, ou seja, uma aplicação com recurso travado, com prazo de 2, 3, 4, 5 anos, aí sim você pode obter uma rentabilidade melhor. Eu tenho assessorados hoje tendo um rendimento de 15% ao ano numa taxa pré-fixada. Só que quando ele aplicou lá atrás, ou seja, 15%, a gente está falando de 2,5 vezes, quase 2,5 vezes a Selic atual. O que eu estou dizendo para vocês? Que quando ele aplicou lá atrás, para obter essa rentabilidade e garantir ela até hoje, ele precisou travar isso pelo prazo de 4, 5 anos. Ou seja, ele não pode mexer no recurso durante todo esse prazo. Então, é isso que você falou, é um fato. Para obtermos uma rentabilidade melhor, o dinheiro precisa ou abrir mão, precisamos, né, na verdade, ou abrir mão de segurança ou de liquidez. Essa é um ponto bastante importante. Agora, vamos supor, eu faço um investimento com trava, aí daqui uns 3, 4 ou 5 meses eu entro lá para ver o rendimento. Eu já vou ter algum rendimento, depende do investimento, ou eu vou ver o rendimento dele só ao longo desse, tipo assim, daqui um ano... aí eu vou poder acompanhar que teve rendimento, assim, como que funciona? Vamos supor, eu fiz um investimento, vamos dizer aí,
30 mil, né? Investir 30 mil na trava. Aí daqui, como eu tenho, geralmente hoje está bem fácil, né? A pessoa tem lá o seu celular e acompanha os seus investimentos, né? Aí você entra lá e fala assim, nossa, mas não movimentou nada, já faz 4, 5 meses, parece que os 30 mil continuam aqui, os mesmos 30 mil. E isso só muda no aniversário, só muda quando faz um ano, que daí eu vou ver lá e falo, pô, cresceu o investimento e tal, não sei o quê, ou só vou ver daqui a 4 anos ou 5 anos quando vencer esse investimento, né, esse título? Vamos lá. Depende do investimento, tá? Vamos falar nas alternativas para a poupança, tá? Os fundos de renda fixa, fundos atrelados à Selic, ou seja, o fundo CDI, né? CDB, LCI, LCA, que são ativos de renda fixa geralmente mais rentáveis que a poupança. Essas aplicações, ela é marcada a mercado, que a gente chama no mercado financeiro. Marcada a mercado. O que é isso? Todos os dias essa aplicação é atualizada. Em resumo, se você tem um smartphone na mão e o aplicativo de alguma corretora ou de alguma fintech e fez esse investimento, todos os dias esse rendimento será atualizado. Diferente da poupança, que você tem uma data de aniversário, ou seja, se eu apliquei 100 mil reais hoje, eu só vou obter a rentabilidade de 0,37, ou seja, a rentabilidade de um mês da poupança, na data de aniversário do mês seguinte. Então, se eu precisar do dinheiro daqui uma semana, minha rentabilidade é 0. Se eu precisar do dinheiro daqui 3 semanas, a minha rentabilidade é 0. Na poupança. Aplicando num CDB com liquidez diária, por exemplo, se você precisar do dinheiro daqui uma semana, você terá rendimento. Se você precisar do dinheiro daqui 2 semanas ou 3 semanas, você também terá rendimento, porque a aplicação rende diariamente. Tá? O mesmo serve para os títulos do Tesouro, o Tesouro Selic, né? A LFT principalmente. Dentro do Tesouro existem vários títulos diferentes, é bom estar atento e entender como eles funcionam, o seu perfil de investidor antes de investir nesses títulos. Contar com uma assessoria ou uma consultoria, até mesmo para entender esse processo. Mas é isso. Os títulos de renda fixa, em sua maioria, são marcados a mercado, ou seja, precificados todos os dias. Se você aplicar hoje, amanhã você já terá algum rendimento diferente da poupança que você precisa guardar. Correto. Mas existe também aqueles que esperam, aí seria a poupança, né? Que esperam um ano para ter o rendimento, é isso? Sim, existem algumas aplicações que elas não são marcadas a mercado, né? Que elas não são precificadas diariamente. A gente pode pegar, por exemplo, uma operação estruturada que ela vai marcar uma vez por ano. Uma debênture incentivada. O que é a debênture incentivada? Você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa pega o seu dinheiro, lhe promete um retorno em juros, e o dinheiro que essa empresa pegou, ela vai investir. Vamos supor a TAM. Ela vai comprar mais 50 aviões e ela te promete ela devolver inflação mais 5% ao ano. Normalmente, esses títulos pagam juro semestral ou anual. Então, aí existe, sim, alguns títulos que são demonstram a rentabilidade, né? Mas aí é um investimento travado também. Mas eles vão demonstrar rentabilidade para você semestralmente ou anualmente. E aí, muitas das vezes é mais vantajoso. Aí, quando você for verificar isso, você vai ver que essa movimentação, esse investimento, aí você vai ver realmente o resultado. Você pode ver um resultado melhor quando é assim? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Quando você abre mão de prazo, como eu comentei, quando você abre mão da liquidez, você certamente, muito provavelmente, ele vai ter um rendimento maior. Né? Um investimento quando você travado. tem um investimento que você pode, um dinheiro que você pode gastar a qualquer momento, o banco fala, pô, eu não posso. O banco ou a empresa mesmo. Caso você empreste para uma empresa, que é o caso de uma debênture incentivada, como eu disse, a empresa pega os seus 50 mil reais e fala, amanhã eu posso passar aqui para pegar, tá bom? Ele não vai investir o seu dinheiro na empresa, porque todo negócio tem prazo de maturação. Todo negócio tem prazo de maturação. Quando a gente pega o dinheiro, a gente vai comprar um imóvel, a gente não compra um imóvel hoje e amanhã liga para o corretor perguntando, quanto que está valendo o meu imóvel hoje? Quando a gente compra um imóvel, o que a gente pensa? Eu comprei, deixa aí. Amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5... Amanhã.
Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente vê quanto está valendo esse imóvel. Aí, se chegar daqui 5 anos, muitas vezes a pessoa fala, não tem problema, tá lá, qualquer coisa eu deixo pro meu filho. Né? Então, todo negócio na economia tem prazo de maturação. Correto. Quando o banco pega, como eu estava dizendo, ele pega o seu dinheiro para você falar, posso usar a qualquer minuto, ele não vai investir em nada. Se ele não vai investir em nada, o rendimento será pequeno. Voltando àquela questão das cooperativas, tem cooperativa que, muitas delas, no final do ano, eles fazem a distribuição de lucros, né? E aí, numa certa forma, acaba também sendo vantajoso, né? Sim, com toda certeza. Receber dividendos, né, que a gente chama, muito vantajoso, muito vantajoso. Outros ativos também distribuem dividendos, como fundos imobiliários também. Hoje, a média de aluguel aí que a pessoa recebe de aluguel ao comprar um imóvel é de 0,35 ao mês. Um fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, está entregando bastante conservador, está entregando fácil, aí uma rentabilidade de 0,5, 0,55, às vezes até 0,7 ao mês de rentabilidade líquida. Ou seja, você recebe os dividendos mensalmente, diferente da cooperativa que é anual. Né? Aqueles títulos de debêntures incentivados que eu comentei anteriormente, eles pagam por semestre ou por ano. Então é bastante comum ter esse pagamento de dividendos, ter esse pagamento aí de lucro líquido para cada investidor. Bom, geralmente também as pessoas acabam, dependendo do volume de dinheiro, ela acaba pensando em investir em imóveis, né? Às vezes compra imóveis, compra apartamentos e tudo mais. Ainda está valendo a pena? Veja bem, questão bastante importante para ser abordada, porque as pessoas se sentem ultra seguras ao investir no imóvel, né? Em resumo, a maioria das pessoas acreditam que imóvel, em hipótese alguma, você vai perder dinheiro. A gente que trabalha no mercado, acho que algumas pessoas também têm percebido o tanto de distrato que tem ocorrido dentro das construtoras, né? Então, comprar um imóvel nem sempre é a melhor solução, é preciso avaliar com bastante cuidado, tá? Os imóveis tiveram uma hipervalorização entre 2008 e 2012. Quando eu digo hipervalorização, eu falo uma valorização média de 23,12% ao ano nesse período, por um motivo simples. O Lula falou, o imóvel hoje pode ser financiado em 15 anos. Eu vou passar a partir de já, em 2008, para 30 anos, ou seja, eu aumentei o prazo de financiamento do imóvel. Deu crédito. O que é dar o crédito? Quanto de crédito foi dado? Simples. Para você financiar um imóvel em 2008, você precisava de 50% do valor do imóvel. Passou a precisar de apenas 10% do valor do imóvel. Então, quem estava vendendo pensou, se uma pessoa pode pagar R$1.000 por mês em 15 anos, essa pessoa também pode pagar R$1.000 por mês em 30 anos. Ou seja, os imóveis praticamente dobraram seus valores nesse período. E muita gente se emocionou, ganhou dinheiro, fez bons negócios, mas de 2013 até hoje, o cenário é totalmente diferente. A gente é muito comum dentro das construtoras, eu vi recente aqui, eu moro em Osasco, e aqui perto em Presidente Altino subiu um empreendimento lindo, e dentro desse empreendimento tinha 400 apartamentos. Os apartamentos foram todos vendidos na planta, no prazo de 2 anos aproximadamente. Quando foram entregar os imóveis, ou seja, na hora de financiar, a grande maioria das pessoas não tinha condição de financiar. O que aconteceu? 50% de distrato. Ou seja, eu estou dizendo que o cara que pagou ali 50, 100, 200 mil reais na planta, ele não conseguiu o financiamento e vai obter agora o dinheiro dele de volta apenas 70%, né? Que é a legislação. Muitas vezes o contrato da construtora é muito pior, eu já vi até 50%, e vai receber apenas 70% do que alocou e vai receber ainda o seu dinheiro parcelado. Tem muita gente entrando na justiça. Minha mulher é advogada, inclusive está até participando de 2 casos iguais a esse. Vai recorrer, vai buscar na justiça, receber o que gastou em 2, 3, 4 anos, ou seja, vai ter um dinheiro que ele guardou sem juros nenhum, e ainda vai receber um valor pífio. Então, eu repito, na hora de investir em imóvel,
Análise também é muito importante. A gente não está mais colonizando o Brasil, não existe mais aquela história, quem compra terra nunca erra. Isso aí é conversa de corretor. E o melhor... gente que quer ganhar comissão. E a melhor coisa nesse ideia, caso... Você precisa avaliar com bastante cuidado a compra de imóveis também. Existem oportunidades? Sim, existem oportunidades. Principalmente se você tiver o dinheiro todo na mão. Ou então até mesmo... garimpar, não ir só na conversa do corretor. Se for comprar como investimento, para alocar esse imóvel, é importante dar uma volta no bairro, perguntar qual que é o valor do aluguel, ver quantas casas nesse bairro estão alugando. Se você perguntar para o corretor sempre vai te falar que é ouro. Então é importante que você tire um dia seu ali, 2 dias seu, e vai dar uma volta no bairro onde você quer comprar o imóvel e entenda qual é o valor dos aluguéis. Enfim, é importante que você avalie. Agora, Danilo, é importante também, como você disse, a pessoa acha que está na vantagem comprar um imóvel e, estou investindo meu dinheiro, estou comprando imóvel, vamos lá. Ela investiu lá, deu lá 30 mil reais e entrou no contrato para adquirir aquele prédio, alguma coisa nesse sentido, e entrou no financiamento. Vamos supor, o imóvel vai, hoje avaliado na venda de 180 mil, 200 mil, ele vai pagar o dobro no financiamento, né? O financiamento daquele imóvel vai ser o dobro. Então, às vezes, vale mais a pena se houver a oportunidade de negociar, talvez, direto com a construtora, né? Aí você paga o valor, acaba pagando o valor real, né? E ainda... desse recurso e acaba talvez até fazendo dependendo do cliente, né? Se for um bom cliente na visão da construtora, acaba fazendo esse tipo de negócio, né? E aí vale mais a pena. Com toda certeza, principalmente se você tiver o dinheiro na mão, né? Quem tem o dinheiro na mão tem o poder. Eu sempre comento com os meus amigos que quem manda no negócio é quem está comprando. O mundo inteiro está à venda, né? Todo mundo está querendo vender. Então, assim, se você tem o dinheiro na mão, é bastante importante que você saiba negociar. Esse é o melhor momento. E para imóvel... A área de construção está bem fria no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente percebe que muitos construtores, eu tenho clientes que são construtores, eles diminuíram aí a quantidade de lançamentos, porque ainda tem muitos imóveis à venda. Então, quem tem o dinheiro na mão, o melhor momento para negociar é esse, né? Vale lembrar que a construtora geralmente utiliza o dinheiro do próprio empreendimento para fazer esse empreendimento. Então, quando você coloca 100 mil reais, 200 mil reais na mão da construtora, o que ela vai fazer é financiar a subida desse prédio, ou financiar as benfeitorias de um condomínio. Então é bastante importante saber negociar se você tem o dinheiro na mão. Se você vai financiar, aí não tem muita alternativa. Você vai precisar esperar e lá na frente você já tem que fazer as contas antes de quanto o financiamento vai custar para você. É muito comum a pessoa visitar um empreendimento, se emocionar. O brasileiro ainda tem bastante aquela questão da casa própria. Visitar o decorado, né? Ficar emocionado. Ter mudado, mas ainda existe o American Dream, né? Que é ter um carro e ter uma casa. Mas tem que tomar cuidado também para o sonho não virar pesadelo. E aí às vezes a pessoa faz um investimento como esse para receber um aluguel que é muito baixo, né? Dependendo da localidade, você vai receber um aluguel muito baixo. Os aluguéis hoje, ultimamente, a inadimplência está sendo grande, tem muitos imóveis aí com placa de locação e às vezes não consegue nem alugar, né? Em São Paulo tem muito disso, principalmente, né? Muitos imóveis aqui no litoral também, tem muitos imóveis que tem a plaquinha lá, aluga-se e fica lá um tempão para alugar e não aparece. E quando às vezes aparece, ainda tem o desprazer do cara não pagar o aluguel e aí sofre com diversas outras questões, né? Advogado, dor de cabeça, despejo e tudo mais. Então acaba sendo, esse investimento acaba sendo uma verdadeira dor de cabeça, né? Exatamente. Outra questão, como eu havia comentado anteriormente, verificar onde você quer investir pensando em aluguel, quantas casas tem para alugar. Vale lembrar que dependendo do bairro, por exemplo, tem bairro que é focado apenas em morador, ou seja, não depende de nenhuma outra atividade.
é só morador que vai ter ali. A gente ainda tem uma quantidade de desempregado muito grande, a gente ainda tem muitas pessoas passando dificuldade. 64% da nossa população hoje está endividada, é o maior índice desde 2013. Então, se a pessoa tem um imóvel para alugar, é importante que ela entenda que as pessoas ainda estão passando grandes dificuldades financeiras e que um valor alto de aluguel não vai ser alugado, não vai rolar, como a gente diz, né? E a pessoa vai precisar alugar por um valor amigável. E aí... Se alugar por um valor amigável, você vai cobrar aí uns 200 mil, você vai cobrar uns 500 reais, 600 reais para alugar esse imóvel. E você, como você mesmo disse, precisa torcer para o inquilino cumprir o compromisso dele, né? Você vai alugar o imóvel por 0,3 ao mês, você vai ter um rendimento anual aí de 4% no ano, se o inquilino pagar todos os meses. Detalhe, quando ele sair, ele pode deixar o imóvel quebrado, ou seja, os 4% que você ganhou ali ao longo de um ano, lá muitas vezes você precisa gastar para consertar o imóvel. E aí você tem que ter mais sorte ainda, ou seja, contar com a valorização do imóvel, porque se o imóvel não se valoriza, você perdeu o dinheiro esse ano, mesmo com o inquilino dentro do imóvel. Então, precisa ser analisado, precisa fazer a conta ali, porque o fato é, nem sempre alugar imóvel é a melhor solução do mundo. Se o inquilino te dá trabalho, se o imóvel tem uma rentabilidade baixa, ou seja, se o aluguel desse imóvel é baixo frente ao valor dele, isso precisa ser repensado, né? O melhor então é pensar, né, mais que 2 vezes, ou até mesmo pensar num flat, né? Vou investir num flat hotel. Isso aí, exatamente. Eu sempre digo que não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica. As pessoas têm o péssimo hábito de acreditar que existe uma fórmula mágica para tudo. Né? Quem compra terra nunca erra, é só comprar 10 imóveis e alugar que eu fico rico. Comprar um flat lá no Nordeste, aí o dia que eu quiser ir lá no Nordeste também eu já tenho flat para ir. Exato, já vou ganhar com aluguel, se eu quiser alugar eu já alugo no Airbnb. Ou mesmo o próprio flat, eles mesmos alugam né, o flat me mandam a grana. E aí o dia que eu não quiser alugar eu vou lá pro Nordeste. O Xavier dá até maravilha, hein? O Xavier dá até um sorriso que é a chave do flat, já que é a chave. Mas a casa de veraneio tá boa. Aí eu acho que vale a pena sim, viu? Aí eu acho que o investimento tá bom. Vou falar mais, senão o Xavier vai querer a chave mesmo. Ô, Danilo, agora muito bom. Fala pra mim um pouquinho pros nossos ouvintes aqui. O quanto. Eu tô saindo totalmente da pauta aqui, tá? Desculpa, mas depois o. Não, fica tranquilo. Tá muito boa a conversa. Espero que o ouvinte esteja gostando também. Quer fazer uma pergunta? Faz aí então, Xavier. Depois eu vou perguntar referente especificamente ao Nubank, porque tem algumas mudanças no banco, desse banco digital, mas faz a pergunta aí, Xavier. Você tá ansioso? Eu queria saber sobre ações, né? Eu queria saber se é obrigatório eu ter um corretor para ações, para investir em ações. Não é obrigatório. O corretor ele vai ser o seu espião no mercado financeiro. Imagina que existe um exército, você é o capitão, o general desse exército, você nunca vai entrar numa guerra no escuro. Você não vai entrar numa guerra falando, vamos atacar o outro lado ali porque acordei com vontade de guerrear. Você não vai fazer uma loucura dessa, você não quer matar o seu exército, você não quer matar os seus homens. Né? Nesse caso, o exército dos seus homens é o seu dinheiro. Então você precisa de um espião, você precisa de alguém que vá lá do outro lado e lhe diga, tem isso de oportunidade, tem aquilo, você sobe aquela montanha, você faz isso. Em resumo, eu estou contando essa história para dizer, sem um espião, ou seja, sem um corretor, sem um assessor de investimentos, sem um consultor, é bastante provável que você tenha resultados ruins. Não quer dizer que você vá ter, mas é provável que tenha. Né? Então é importante ter uma pessoa para te ajudar, é bastante importante uma research, que a gente chama, né, que é uma casa de análise, ter um bom assessor que esteja comprometido com você, justamente para escolher as melhores ações a serem tomadas, nesse caso nosso, as melhores ações a serem compradas, as que fazem mais sentido para o momento atual, entender o momento atual também, a questão macro,
e olhar também o potencial da empresa frente ao cenário. Então é bastante importante ter alguém para te ajudar. Se precisa ter um corretor? Não, você não precisa. Você só abre uma conta numa corretora da sua preferência, instala o aplicativo no seu celular. Muitas vezes a corretora ali dentro desse aplicativo mesmo, você apertou um botão, você comprou ações da Petrobras. Você transfere dinheiro para sua conta da corretora. Você apertou outro botão, você comprou ações da Vale do Rio Doce. Você apertou outro botão, você comprou ações do Banco do Brasil. Ou seja, você consegue fazer isso muito facilmente na economia atual, Xavier. Não é necessário um corretor, não. Entendi. Mas o mercado de ações é confiável? É rentável? Totalmente confiável. Totalmente confiável. Vale lembrar, né, que a Bolsa, a B3, ela fiscaliza todas as empresas do mercado de capitais, ou seja, que são negociadas aí no mercado de capitais, e protege o investidor. Muitas vezes, se você tiver um prejuízo, igual aconteceu com a Petrobras agora, mentindo num monte de relatórios, sim, os clientes estão sendo ressarcidos, né? Mas vale lembrar que ao comprar a ação de uma empresa, nós estamos se tornando nos tornando sócios dessa empresa. O que isso quer dizer? Se a empresa vai bem, você ganha dinheiro. Ou seja, as ações se valorizam e provavelmente ela vai te pagar dividendos, como a gente comentou anteriormente. Muitas instituições, como o Itaú, por exemplo, pagam dividendos todos os meses. Assim, quando eu compro uma ação do Itaú, eu me tornei sócio do Itaú. Se o Itaú vai bem, o preço dessa ação sobe, ela se valoriza, a empresa se valoriza, eu ganho dinheiro, porque eu sou sócio da empresa. Se o Itaú vai mal, essa ação se desvaloriza, ou seja, eu vou ter o meu capital diminuído. Pô, Danilo, quer dizer que eu perdi dinheiro? Não necessariamente. Para você perder ou ganhar dinheiro com uma ação, você precisa vender essa ação. No passado recente, acho que vocês devem lembrar, a ação da Petrobras chegou a custar R$4. Então assim, hoje custa quase 30. Mas vamos lá, a gente teve ali um cenário onde as ações estavam caindo, chegou a custar R$10. Aí o cara falou, pô, eu comprei R$10, agora a ação está 4, ou seja, perdi 60% do meu patrimônio? Não, você não perdeu 60% do seu patrimônio. Você continua sendo sócio da empresa e tendo 10 cotas da empresa, por exemplo, 10 ações. Quando essa ação se valoriza, se você não vender, você não teve prejuízo. Eu quero que fique bem claro isso para vocês e para os ouvintes também. Eu tenho 10 cotas da empresa, comprei a R$10 e agora, ou seja, eu tinha R$100, aí ela foi para R$4, agora eu tenho R$40. Numa retomada do preço da ação, eu vou ter o meu capital valorizado de novo. Ganhei dinheiro quando a empresa retomou as suas atividades, melhorou? Também não. Eu só vou ganhar dinheiro quando eu vendo essas ações. Eu só vou perder dinheiro quando eu vendo essas ações. Então é importante, ao comprar as ações, entender, eu me tornei sócio de uma empresa. É seguro ou não? Se você escolhe boas empresas, sim, será seguro. Mas você tem que estar pronto para ter alguma volatilidade. Diferente de uma aplicação em renda fixa, que você tem uma rentabilidade ali linear, subindo todos os dias, a ação um dia ela custa 10, no outro ela custa 8, no outro dia ela custa 12, então é bem diferente. Boas Quem está começando no bons mundo das negócios, ações, né? eu sugiro ir com bastante cautela ou começar com um fundo de investimento em ações, até mesmo para experimentar essa volatilidade diária. Correto. 9h21 agora, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria o papo tá bom e a gente vai conversando, realmente o tempo passa, né? E aí... Um assunto bastante interessante. Eu gostaria de saber, referente a essa questão desses bancos online, nessa plataforma, o Nubank tem inovado, acho que é um dos bancos que mais... Tem o Original também, se eu não me engano, né? Tem o Inter. Nubank, Original, tem o Inter também, né? Esses bancos vêm crescendo cada vez mais, e aí eu te pergunto, como que a gente pode confiar, né? Há uma confiabilidade boa desses bancos, que nem hoje as pessoas, eu tenho amigos inclusive que tiraram o dinheiro realmente da poupança, né? Tinha lá na caixa a sua poupança, retiraram
e estão aplicando, deixando dinheiro lá no Nubank. E o Nubank tem mudado, né, as suas plataformas. Ela está agora colocou lá uma forma de que tinha o dinheiro, agora ela parece que tem um cofrinho lá mas não dá para entender muito bem assim a diferença ou o que eles querem criar com isso, né? Você tinha o dinheiro no Nubank, aí agora ele estava tinha uma plataforma, e agora ele criou o cofre, né? Tem um cofre que é a mesma rentabilidade da onde estava o dinheiro. E agora parece que vai abrir para pessoa, já vai abrir para pessoa jurídica também, né? Para empresas também. São confiáveis, especificamente o Nubank? Como é que você tem avaliado esse banco? Muito confiáveis, né? Novamente, a gente entra nessa questão do investimento, bastante importante em relação às fintechs, né, que eu comentei no início aí da nossa entrevista. As fintechs vieram para ficar. Nubank é uma dessas instituições financeiras. Vale lembrar, reforçar, na verdade, a poupança rende 70% da Selic. Se eu abrir uma conta no Nubank hoje e transferir o meu dinheiro para minha conta no Nubank, no outro dia ele está rendendo 100% da Selic, 100% do CDI, desculpa. Selic dá 6,5%, o CDI é um pouquinho menor, vai dar mais ou menos 6,39% ao ano. Ou seja, a poupança tem um rendimento de 4,55% ao ano. Se eu abrir uma conta no Nubank hoje e transferir o dinheiro para o Nubank hoje, no dia seguinte, ou seja, amanhã, ele já está rendendo 6,39% ao ano, né? Um acréscimo aí de quase 50% na minha rentabilidade. Quando você pergunta para mim, Fábio, Nubank é confiável? Nubank foi eleito pela Forbes o melhor banco do Brasil em 2018. Nossa. Então, assim, é um banco extremamente confiável, é um banco excelente. Não trabalho no Nubank, vale lembrar, não trabalho no Nubank, mas o banco é muito, muito bom. Outro banco bastante interessante, que tem investimentos muito melhores que a poupança, é o Banco Inter, né? A gente teve as ações dele sendo negociadas recente na Bolsa, abriu aí custando R$20, já está custando mais de R$60 cada ação. Então, agora, eu posso... A qualidade... eu posso também ser... do Nubank. Já foram chancelados aí por grandes instituições financeiras, chancelados, validados, né? Validados aí por grandes instituições financeiras, pela Forbes, que é o caso do Nubank. Então, sim, é confiável. O que eu sugiro se você tem R$1 milhão, não precisa colocar R$1 milhão na sua conta no Nubank. Coloque 50, coloque 100, coloque R$200 mil, mas diversifique, não concentre risco. É o que a maioria dos investidores, dos grandes investidores fazem, né? Investe tudo num lugar só, né? Você diversifica a sua carteira, o seu portfólio. Diversificar, sem sombra de dúvidas, é imprescindível. Tá. É interessante até falar sobre isso, mas e dá para ser também sócio do Nubank? Dá para comprar ações? Por enquanto não. Ainda não? Por enquanto não. Mas com o crescimento acentuado que eles têm hoje, eu acho que é bastante possível aí que a qualquer momento eles comecem a emitir ações na Bolsa aí, e a emitiação nada mais é que você captar mais recursos no mercado para financiar o crescimento da empresa. Legal. E eu acredito aí com o crescimento que eles têm hoje, que isso seja bastante possível no futuro breve. Bitcoin, como é que estamos em Bitcoin? Ainda dá para investir no Bitcoin? Não dá? É uma furada? Como é que estamos? Bitcoin, boa. Esse eu acho que de toda a nossa conversa aqui, esse é o que mais me preocupa. Eu te falo por quê. Estão surgindo muitas pirâmides financeiras falando que vai investir em Bitcoin. Muita pirâmide financeira. O que é a pirâmide financeira? É uma promessa de rentabilidade fácil. Guarde isso. Promessa de rentabilidade fácil e garantida. Toda vez que alguém te falar, eu lhe prometo 5% ao ano, ao mês, desculpa, eu te prometo 5% ao mês, garantido, tenha certeza, essa pessoa quer te lesar ou vai te lesar. Nada rende de forma garantida, ou seja, de forma linear, 5% ao mês. Nenhum negócio na economia funciona dessa forma.
Você pode sim obter uma rentabilidade até de 100% ao ano? Sim, mas vai ter mês que você vai ganhar 20, vai ter mês que você vai perder 10, vai ter mês que você vai ganhar 30, vai ter mês que você vai perder 5. Existe uma oscilação. Rentabilidade linear de 5, de 10, de 15% ao mês, isso não existe. E a criptomoeda, né, as bitcoins, as criptomoedas em geral, tem sido bastante fruto dessas pirâmides financeiras. Porque a gente viu aí as bitcoins saindo de 100, 200 reais, para custar hoje, vamos falar da Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, né? Para custar até 60 mil reais. Só que quando ela já chegou a custar 62 mil reais, hoje ela custa 30. Então, estou te falando, se você colocou 100 mil reais em compras de Bitcoins, hoje você tem 50. Você não tem rentabilidade linear todos os meses, você não vai ganhar todos os meses 5, 10%. Então, cuidado. É muito variável. As criptomoedas são investimentos extremamente arrojados. Tá? As criptomoedas não são, não é aquela fórmula mágica de ganhar dinheiro. Elas são investimentos extremamente arrojados. Ainda essa semana em criptomoeda exige estudo, atenção também. Né? Não entre em criptomoedas achando que vai comprar uma criptomoeda e vai multiplicar o seu patrimônio por 10. Quem te promete isso aí, repito, quer ou vai te lesar. Ainda essa semana eu vi tava no Facebook e vi uma postagem lá de um cidadão que colocou, olha, invista R$120 e ganhe 480. Me chame em inbox e saiba como. E aí várias... Meu Deus do céu. Eu fiz uma conta uma vez para um cliente aqui. Ele viu essas postagens e a mesma situação, Fábio. E viu essas postagens e falou, pô, Danilão, eu vi aqui, eu queria que você me ajudasse aqui. Eu falei, vamos fazer conta, vamos fazer conta, você me diz o que você acha. Qual é a margem? Na época ele queria investir 10 mil reais. Falei, vamos fazer conta, vamos ver o que você acha. Depois você me diz, depois que fizer conta você me diz. Pode ser? Ele falou, tá bom. No dia seguinte eu mandei para ele uma memória de cálculo, né? Ou seja, fiz as contas e mandei para ele. Em 10 anos, com 10 mil reais, ele teria mais dinheiro que o PIB do Brasil. Nossa. Ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, não, me responde você, o que você acha? Você acha que com 10 mil reais você vai ter mais que o PIB do Brasil, mais que 1 trilhão em 10 anos? Quem descobriu isso, né? Quem tá fazendo... Quem te fala uma dessa, né? R$120, porque ele deve estar... Por que não investe, né? Todo o dinheiro dele. Muito rápido para dobrar esse capital, não? E assim, ainda tem muita gente que cai nessa, né? Tem muita gente. Eu vi assim, eu vi a postagem, a pessoa tinha feito uma postagem dessa, tinha lá já fazia 3 horas e tinha mais de 50 curtidas, tinha já uns 30 comentários. Eu falei, nossa. Caramba, é muito triste isso. E o tanto de gente que deve ter, né? Vamos dizer aí, se tem 30 comentários, vamos dizer que pelo menos 5 desses 30 deve ter caído nessa, deve ter colocado lá R$120, né? R$120. As pessoas não fazem essa conta, né? Elas não fazem a conta do longo prazo, né, Fábio? Elas olham ali e falam, eu coloquei 100, virou 200. Ela não pensa que se ela manter esse investimento no longuíssimo prazo, as coisas não se sustentam. Uma coisa mais segura, né? Ela não se sustenta. Pra gente finalizar, Danilo, porque tá bom, mas já estamos com o horário. Dólar, como que está a questão do dólar? Ainda comprar dólar é uma boa? Estamos... eu não vejo assim tanta gente falar hoje em dia de que está comprando dólar, guardando dólar. Teve uma época que foi mais, né? As pessoas... Quando a Dilma se elegeu, todo mundo queria ter dólar, né? Agora parece que não está tão assim, né? Como é que estamos na questão do dólar? Há uma perspectiva aí do aumento do dólar? Dá para comprar agora? Não é um bom momento? Como que está? Vamos lá, durante a minha pós-graduação, sou pós-graduado em Economia, Investimentos e Setor Financeiro. Eu lembro que um dos meus professores disse que o dólar flutuante, que é o modelo que a gente vive hoje, foi feito para humilhar os economistas, né? que é bastante difícil a gente prever para onde o dólar vai, porque existem muitos fatores que influenciam o preço do dólar. Mundial. Mas vamos lá, eu vou te dizer o que eu acho, o que eu imagino do preço do dólar hoje, tá? O Brasil, no geral, está bastante otimista, e a gente tem feito reformas estruturais bastante importantes
para empreendimentos no Brasil, para empreendedores no Brasil. A reforma da Previdência é uma dessas reformas, né? A reforma trabalhista, outra dessas reformas. Então, desde a reforma trabalhista do Temer, a gente está vendo o dólar saindo ali de quase R$5 para o preço de hoje, R$3,80, R$3,70. Né? Então, eu acredito que as reformas vão seguir, vão continuar, e também acredito que isso vai incentivar empreendimentos, sejam eles financeiros ou diretos na economia real. Esses investimentos muitas vezes vêm em dólar. 60% da nossa bolsa no Brasil é dolarizada. Então, quando vem mais dólar para a nossa economia, a tendência é que o dólar caia. Então, eu acredito que o dólar, obviamente com alguma volatilidade, ou seja, com alguma oscilação, um dia vai valer um pouco mais, um dia um pouco menos, mas eu acredito que a tendência é de queda. Eu acredito que com as reformas aí sendo aprovadas, o dólar tende a ficar mais próximo de 3,50, 3,40. Então investir no dólar não está tão legal assim, né? Porque investe no dólar... O real tem se valorizado bastante frente às outras moedas, né? Frente ao peso, frente ao dólar, frente ao euro. Saiu uma notícia recente no New York Times falando que o Brasil é a bola da vez. E na XP recente teve uma conferência em Nova York, e durante essa conferência haviam vários investidores estrangeiros, e o que eles disseram o Brasil precisa mostrar para a gente que está comprometido com empreendedores e investidores. Ninguém investe num país que não se compromete com quem está empreendendo. Eu não posso levar $1 bilhão meu para os Estados Unidos e chegar lá e ser confiscado. Né? Então, quando a gente mostra que a gente está comprometido com os investidores, entra mais dinheiro, e a tendência, nesse caso é o dólar, e a tendência é que esse dólar seja enfraquecido frente ao real, ou seja diminuído. Não faz sentido você se proteger comprando dólar, que é o cenário de 5 anos atrás. Recentemente, eu nem sei quanto está o dólar hoje, mas ano passado eu fui fazer uma viagem internacional, comprei dólar, paguei R$3,80, né? Não sei como é que está hoje. Está nessa média, pagou bem. Está nessa média ainda? Está nessa média aí. R$3,80. E aí, dependendo se você vai viajar, vai até mesmo aqui para países vizinhos, né? Vale a pena ir comprar dólar e chegar lá e cambiar. Não sei como é que tá hoje, né? Como você falou que tá bom, né? 3,76. 3,76 por aí. Então tá na média, né? Não fez não teve tanta diferença assim. Danilo, obrigado. Danilo Oliveira, da Oliveira Investimentos. Acho que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. Vale ainda te convidar sempre, né, para participar com a gente. Eu acho que não é a primeira vez que você participa. Já participou outras vezes, né? Aqui, na rádio? Não lembro. Não entendi, desculpa, Fábio. Acho que você já participou outras vezes aqui, né? Com a gente. Sim, essa é a primeira. Essa é a primeira vez que eu participo aí com vocês. Vez. Inclusive é um prazer muito grande. Foi excelente conversar contigo e com o Xavier aí. Seja bem-vindo. Tenho certeza que os ouvintes gostaram também aí. Eu acho que a gente pode tirar dúvida de muita gente, né? Sim, com certeza. Com certeza, inclusive as nossas. Sim, inclusive as nossas. Uma consultoria boa. Danilo, obrigado. As pessoas que quiserem te procurar, quiserem tirar dúvidas, quiserem fazer investimento, quiserem uma assessoria na área de investimentos, a pessoa está com uma graninha aí, vendeu um imóvel, está com uma grana que recebeu, sei lá, fez uma boa negociação, quer fazer um bom investimento, quer te procurar, quer uma assessoria, como que ela faz? Como que ela te encontra aí? Perfeito, você pode, ouvinte, basta acessar, serve o Fábio Xavier também, basta acessar o nosso site, que é www.oliveirainvestimentos.com.br, ou se você preferir, envie um WhatsApp. Fala, Danilo, ouvi aí a entrevista, quero abrir uma conta na corretora, quero entender como funcionam os investimentos, me manda um WhatsApp, mais 55, que é Brasil, né? 11, São Paulo, o telefone é bastante simples, 97677-8567. Se preferir mandar um e-mail, meu e-mail é oliveira@oliveirainvestimentos, com S no final, investimentos.com.br. Tá certo. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Desejo um excelente dia
Uma ótima quinta-feira, um ótimo dia aí para você. E para você ficar com inveja, nós estamos hoje aqui com um calor maravilhoso no litoral norte, um sol maravilhoso, uma praia muito boa. Faz isso não, que daqui a pouco eu tô descendo também. Pode vir e aproveita e já dá outra entrevista aqui. Grande abraço, Danilo, tudo de bom aí. Grande abraço, Fábio, Xavier, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um abraço para os ouvintes também. Vamos pro intervalo e a gente volta já.